Eu vou usar aqui em cima. Vou convidar você a abrir sua Bíblia aí, no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21, a partir do versículo 1. Obrigado. Êxodo capítulo 21, versículo 1. A minha versão aqui é NVI, a versão internacional. É um pouquinho diferente da lei. Eu vou ler ali com vocês. Está escrito assim: estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado, antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se o seu senhor lhe der uma mulher em casamento, enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor apresentará aos juízes, e em seguida o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu senhor pelo resto da sua vida. Amém? Amém. Antes de tudo, eu quero externar a minha alegria de estar aqui, ver a irmã Marli, ver a Isabel, sua filha, que há muitos tempos nos acompanharam ali na Igreja Batista Lindinópolis, na sede. Na classe dos novos convertidos, tive a honra de compartilhar com ela a classe dos novos convertidos e aprender muito com ela também naquela metodologia. Ela está ensinando aqui? Uma metodologia da leitura da revista e explicação em sequência, trazendo sempre esclarecimento e demonstrando sempre conhecimento e profundidade na palavra do Senhor. Tem um título também ali que a gente já conviveu muito tempo lá na sede da igreja, mas é bom ver vocês aqui. E não obstante a igreja não está cheia, mas os que estão aqui é porque Deus escolheu para que tivesse. Porque Deus precisa trazer para nós essa noite algo precioso e uma palavra, e que essa palavra possa alcançar o seu coração, porque esta é uma palavra que fala de amor. E o título dessa palavra é sacrifício de amor. A palavra ela vai nos dizer que o amor, ele é um dos conceitos mais preciosos nas Escrituras Sagradas. O amor é um dos conceitos mais contínuo, mais despertado, mais falado, mais trazido, mais compartilhado em toda a Escritura Sagrada que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia é a expressão do amor de um Criador pela sua criatura. Porque aquele que ama, ele se entrega, aquele que ama, ele compartilha, aquele que ama, ele dá. E a palavra de Deus diz que Deus, ele compartilha conosco a sua revelação. Sabemos dele aquele pelo qual ele se revelou. Ele se entrega porque ele se entregou a nós e a cada um de nós por amor, e fazendo isso é um gesto de entrega do seu próprio Filho, para que através do Filho nós pudéssemos ser resgatados, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser libertos e pudéssemos também um dia estar na presença do Pai. A palavra de amor que a Bíblia expressa é porque Deus, ele não só entrega, ele não só revela, mas ele compartilha o seu amor para conosco, não só através do Filho, mas também através do Espírito Santo. Esse texto, ele é um texto de uma história de amor. Ele conta a história de um homem que ele é escravo, um escravo hebreu que se torna escravo dentro do seu próprio povo. E a palavra vai dizer que Deus estabelecia estatutos, normas e regras para que aquele estado de escravidão não fosse permanente,
que ele não permanecesse, não fosse constante, mas que ele tivesse um começo, ele tivesse um fim, para que todo aquele que ainda é escravo tivesse a liberdade de gozar a vida livremente. Por isso Deus vai trazer um estatuto, ele vai estabelecer que um homem hebreu que se torne escravo, ele serviria durante 6 anos seguidos, mas no 7º ano ele deveria ser livre. Se esse homem, quando foi escravo, ele foi e se tornou escravo solteiro, ele será livre sozinho. Mas se ele se tornou escravo juntamente com a sua esposa, quando liberta, ela também seria liberta. No entanto, se ele foi solteiro, escravo e se casou depois, porque o Senhor lhe deu uma mulher, e dessa mulher ela teve filhos e teve filhas, quando ele fosse livre, ela não poderia ser livre. Ela continuaria sobre a escravidão e sobre o domínio daquele senhor. Não só ela, como também os filhos não poderiam ser livres. Mas aí Deus traz uma opção para aquele escravo, porque o escravo poderia declarar: olha, eu amo meu senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, ou seja, eu amo a minha família, e pela minha família eu me sacrifico, e pela minha família dou a minha própria vida, e pela família eu entrego até a minha própria liberdade. Ele tinha essa opção de se declarar não mais escravo, mas se tornar um servo permanente do seu Senhor por amor. Ele fazia isso por amor, porque ele tinha para com o seu Senhor uma amizade constante, um relacionamento constante, uma intimidade que foi feita e foi, dizer assim, foi construída em um relacionamento de convivência. A palavra vai nos mostrar que esse texto ele nos traz pelo menos 3 verdades. Poderíamos tirar algumas delas, se der tempo nós haveremos de compartilhar tudo, mas se não, a gente vai compartilhar aquilo que Deus nos permitir. A primeira coisa que a gente entende aqui é que ele se torna servo por vontade própria. Ele sendo escravo, depois de 6 anos, ao 7º ano ele era liberto, mas em vez de ele pegar a sua carta de alforria, ele poderia se entregar para permanecer ainda servindo aquele Senhor. Da mesma forma, a palavra vai dizer que esse sacrifício que ele faz é um sacrifício de amor, porque é um sacrifício que é praticado e realizado em seu próprio corpo. Ou seja, para que ele pudesse permanecer como servo daquele Senhor, ele era levado a um juiz, ele era levado a uma autoridade, e diante dessa autoridade que ia testemunhar e que ia ratificar aquilo como contrato, que ia afirmar aquilo como uma forma legal e estabelecida diante de toda a sociedade, ele teria que ter a sua orelha perfurada. Ele era levado, ele era encaminhado até os umbrais da porta, e lá ali no umbral da porta, com uma sovela ou com um furador, a sua orelha era perfurada. A palavra vai nos mostrar que isso aqui que ele praticava e que ele fazia era um sacrifício vivo. É como a gente vê lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que o apóstolo Paulo diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso que ele estava apresentando era um sacrifício vivo, porque ele, quando o homem, um hebreu, quando pecava e queria ser remido daquele pecado, ele levava um animal para sacrifício. Ele podia levar uma pomba, ele podia levar um bode, ele podia levar uma ovelha, ele podia levar um cabrito, ele podia levar um boi, a depender das suas posses, da sua riqueza, do seu poder financeiro, e entregar um animal para que fosse sacrificado em seu lugar e ele tivesse o perdão dos seus pecados. Isso era um sacrifício. Mas aquele animal que era oferecido, ele era queimado. Chama-se oferta de holocausto, o sacrifício de holocausto, em que o animal inteiro ele era queimado, porque inteiro ele era dedicado ao Senhor. O animal, Lucas, ele era queimado, mas o homem permanecia vivo, porque o homem não se queimava, o animal substituía ou tomava o lugar dele. Foi o que Cristo fez na cruz. Jesus tomou o nosso lugar, ou seja, ele sofreu o sacrifício, a dor e as penas que nos eram por direito por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades, dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa conduta, do nosso pensamento, de tudo quanto a gente pode fazer a Deus pensando, por ação, por omissão, por pensamentos,
por sonhos. Quando eu oro, meu irmão Maria, quando eu oro a Deus, eu peço perdão pelo que eu fiz, pelo que eu não fiz, pelo que eu pensei, pelo que eu não pensei e pelo que eu sonhei. Às vezes, nos nossos sonhos, nós somos traídos. Quantas vezes você, em seu sonho, já foi traído por algum pensamento que você não queria que ali estivesse, mas ele ali permaneceu. E você teve que lutar contra aquilo durante a sua noite, e quando acorda, você acorda naquele espírito de que pequei. O que é que se pode fazer? Corre para a cruz, porque o sacrifício perfeito já foi feito ali, que foi o sacrifício do Senhor Jesus. A primeira coisa que a gente aprende aqui, que esse escravo, ele se torna escravo e servo novamente, por vontade própria, pelo sacrifício que ele opera ou deixa ser operado em seu próprio corpo. A palavra vai dizer que ele tinha a sua orelha perfurada. Ele era levado até o umbral de uma porta e a orelha era perfurada uma única vez. Isso nos remete novamente para Jesus, porque Jesus, ele se sacrificou uma única vez por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Sacrifício nenhum mais é necessário, porque Jesus já cumpriu o sacrifício ali na cruz do Calvário. O que a gente precisa é ter humildade de coração, nos render, nos dobrar, nos curvar e clamar dos altos céus pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Sabe o que é interessante? Que aquele homem, ele teve perfurada a sua orelha, mas Jesus não teve a orelha perfurada. Jesus foi perfurado em suas mãos, Jesus foi perfurado em seus pés, Jesus foi perfurado em sua cabeça com aquela coroa de espinho que penetrou o seu crânio e fez escorrer o sangue pela sua face. Jesus foi perfurado pelas chicotadas de uma zorague, que era um instrumento de um chicote que tinha 3 pontas. E em cada dessas pontas tinha limalhas de ferro ou tinha pedaços de osso. E cada uma daquelas chicotadas que batiam no corpo de Jesus arrancava pedaços do seu corpo e deixava a marca e o furo. Todo o corpo de Jesus foi violentado, todo o corpo de Jesus foi marcado pelaquele chicote. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele sofreu 39 chibatadas, que era o que a lei estabelecia. Por quê? Porque além disso nenhum homem suportava. Por isso a lei determinava que teria que ser no máximo 39, às vezes diziam 39 mais uma, ou seja, estranho, para poder castigar um pouco mais. Era assim a perversidade e a tortura que os soldados romanos estabeleciam sobre aqueles que eram pegos em flagrante de algum crime que devia ter cometido, e não obstante o nosso Jesus não cometeu crime nenhum. Ele é um inocente que pagou pelos culpados. Para você ter ideia, 39 chibatadas daquele chicote com 3 pontas corresponde a 117 golpes no seu corpo. Todo o corpo de Jesus estava marcado. Ele não teve a orelha perfurada, mas todo o seu corpo foi perfurado por amor a mim e a você. Cada uma daquelas marcas de Cristo em seu corpo representa a cura para cada um de nós. Cada uma daquelas marcas em Cristo, libertação do pecado, do juízo e da morte. Cada marca daquela em Cristo Jesus representa a marca que somos selados para um dia estarmos na presença do nosso Senhor. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele foi condenado, mas ele não condenou aqueles que o condenaram. Pelo contrário, lá na própria cruz ele diz assim: Pai, não lhes impute este pecado. Aqueles mesmos que o condenaram foram por ele perdoado. Às vezes a gente quer dar o troco, a gente quer trazer a mesma moeda para alguém que nos machucou e nos feriu, mas a palavra do Senhor nos ensina que não deve ser assim. Um crente verdadeiro, firmado em Cristo, ele deve agir por amor e não revidar o mal com o mal, mas trazer ao mal o bem. Se alguém lhe fez algo que não te agradou, se alguém fez algo que não te machucou, deixa ele no depósito de Deus. O Senhor disse que a vingança é dele. Ainda que a gente possa clamar também para que o Senhor seja para com ele misericordioso. A palavra vai mostrar que, independente do preço do seu pecado, Jesus levou as chibatadas e a condenação e a pena que nós deveríamos ter levado. Olha, a palavra vai nos mostrar em uma outra passagem que o apóstolo Pedro, quando Jesus está sendo perseguido para ser preso, ele corta a orelha de um soldado, a orelha direita do soldado chamado Malco.
E Jesus o repreende severamente e diz assim: ó, não faças isso, guarda a tua espada. Ora, Pedro queria defender a Jesus, mas ele não precisava de quem o defendesse. Pelo contrário, nós precisamos dele para que ele nos defenda, para que ele nos guarde, para que ele nos proteja, para que ele nos cerque com os teus santos anjos. Antes da gente sair e vir para cá nesta viagem, a primeira coisa que a gente fez foi parar no lugar e vamos orar. Vamos pedir a Deus para botar anjos batedores com a moto de fogo na frente do carro, outro atrás do carro, um do lado direito, um do lado esquerdo, e aí a gente vai tranquilo, porque a gente sabe que o céu se move em nosso favor. A gente sabe que quando a gente clama a Deus, a gente pede a Deus, Ele se move para nos guardar e nos proteger, porque lá no Salmo diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, e quando eu oro assim com fé. E eu até brinquei com uma das meninas e falei: ó, se você olhar no retrovisor, você vai ver um anjo aí atrás. Aí ela deu uma olhada assim. Que Deus abra a visão espiritual para que ela possa ver. Mas a palavra vai dizer que Pedro cortou a orelha de Malco, mas Jesus a colocou de volta. E sabe o que Jesus fez? Jesus deu uma puxada de orelha de Pedro. Ou seja, ele chamou a atenção dele falando assim: ó, não é com violência, mas é com amor que a gente deve tratar isso. Sabe por quê? Porque puxar é melhor do que cortar. Cortar dói, mas puxar traz de volta para o lugar. Às vezes vir de volta para a posição de Deus, às vezes vir de volta para o caminho dói, mas não destrói. Porque Deus não quer destruir, Ele quer sempre reconstruir. O vaso pode até quebrar-se na mão do oleiro, mas Ele refaz de novo. Somos vasos novos na mão do oleiro. Deus, Ele nos corrige para nos puxar de volta para a sua presença, e Ele jamais irá nos destruir. Deus é um Deus de graça, de poder e de misericórdia. Então a primeira coisa que você aprende aqui exatamente é que este servo, ele se torna servo por vontade própria, porque ele tinha o direito de ser livre. E preste atenção mais uma coisa, que a reação de uma pessoa fala muito mais do seu caráter do que a sua ação. A ação de Pedro mostrava que Pedro tinha um temperamento forte, brutal, que ele tinha um temperamento violento. Mas Jesus peneirou Pedro, transformou aquele homem, mudou o coração dele. Mas a reação de Jesus mostra que Jesus, ele é manso, ele é pacífico. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. A palavra de Deus vai mostrar que as reações de uma pessoa, como você reage, vai falar muito mais do seu caráter do que quando você pratica alguma ação. Porque quando você pratica, você ainda pode pensar. Antes de você praticar ou você realizar alguma coisa, você pode pensar, você pode parar, você pode, vamos dizer assim, analisar o seu ato, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas a reação pega a gente de surpresa. A reação pega você despreparado, pega você sem jeito. E aí é que Deus quer ver como é que você reage. Por isso, a gente deve sempre estar orando a Deus: Senhor, em uma situação difícil, me faça reagir com amor. Nunca devolvendo na mesma moeda, mas devolvendo com amor. Porque é assim que Deus espera que sejam nossas reações. Então você tem ação e você tem reação. A ação foi de Pedro, mas a reação foi de Jesus. Jesus poderia dizer: se fosse eu, né? Bem feito. Mas olha como é que Jesus trabalha. Olha como é que Jesus pensa, porque o pensamento dele está além do nosso. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são pensamentos de bem a vosso respeito. Até em relação ao Malco, ele pensava coisa boa. Deus, por isso que Deus é graça, por isso que Deus é precioso. Mas uma segunda verdade que eu quero trabalhar com você aqui é que ele se torna servo por amor. A Bíblia nos conta a maior história de amor que supera novelas, seriados, Netflix. Tem muito crente gostando de Netflix hoje, de seriados. Ele passa a noite inteira no seriado.
Mas a Bíblia vai nos contar a melhor história de amor, que nem novelas vão contar, nem Netflix vão contar, nem seriado vão contar, nem Twitter, nem YouTube, nem Facebook, nem qualquer outra coisa. A Bíblia vai nos mostrar que essa história de amor supera todas as outras histórias. É um amor revelado nas Escrituras, que ela está baseada não em uma ficção, e ela não está baseada em achismo, mas ela está baseada na verdade. Esse é um amor que está expresso em verdade, sabe por quê? Porque Jesus, para poder vir até nós, ele se esvaziou por completo. A gente, para poder ir até ele, precisamos nos encher dele por completo. Jesus, para poder vir até nós, ele abdicou sair do céu. Nós, para podermos ir até ele, precisamos abdicar sair desse mundo, porque esse mundo é corrupto. E a própria palavra diz que esse mundo jaz no maligno. Jesus, para vir até nós, ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Jesus se fez pobre para que a gente fosse rico. Jesus, sendo santo, se fez pecador para que a gente, sendo pecadores, fôssemos feitos santos. Olha o contraste do tratamento e da história aqui, é uma história de amor. A palavra vai dizer que Jesus, ele se fez natureza humana para que nós pudéssemos nos tornar a natureza de Deus. Isso é história de amor. A palavra vai dizer que Jesus se fez filho do homem para que nós fôssemos feitos filho de Deus. As suas vestes, elas foram tiradas para nos vestir com vestes mais alvas do que a neve. Isso é um sacrifício de amor. E a palavra vai dizer que as vestes de Jesus, elas foram divididas, elas foram repartidas entre os soldados romanos. As vestes eram compostas de 4 partes: turbante, cinto, túnica e a capa. A capa era o vestido. O turbante vinha sobre a cabeça, o cinto é que segurava para a roupa poder não cair. A túnica, ela vinha sobre o vestido e sobre a capa. Sabe o que a gente acha interessante aqui? Que todas essas vestes de Jesus, elas são relatadas nas Escrituras e foram lançadas sorte sobre elas para quem ficava com qual peça das roupas de Jesus. Mas ninguém ouve falar ou ninguém sabe qual foi o destino das suas sandálias. A gente ouve falar das vestes porque tem segredo aí. Sabe por quê? Porque as vestes você pode adequar e dar em qualquer pessoa. Ela pode ser costurada, ela pode ser aumentada, ela pode ser aumentada, ela pode ser diminuída e dar em qualquer pessoa. Mas sapatos e sandálias só dá nos pés certo. Sapatos e sandálias só cabem nos pés que tenham o mesmo tamanho. Então a gente se pergunta, onde foi parar as sandálias de Jesus? A resposta está em Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. No versículo 15 vai dizer: tendo seus pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Sabe onde estão essas sandálias? Nos seus pés. Isaías 52:7 vai dizer: como são belos nos montes os pés daquele que anunciam as boas obras. As boas obras são as boas obras do Evangelho de Cristo. Ele morreu, ressuscitou para nos dar vida. Amém. Essas sandálias, essas alpargas, porque o próprio João Batista vai dizer: olha, eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Nós não éramos dignos, mas Jesus, pela sua graça e misericórdia, nos concedeu que nós pudéssemos calçar a sua sandália para anunciar e apregoar o Evangelho da paz, para levar salvação àqueles que estão perdidos, alegria àquele que está triste, levar ânimo àquele que está sedento, levar uma nova esperança para aqueles que estão sem esperança alguma em suas vidas. Isso é o que as boas novas proporcionam a cada um de nós. Preste atenção, o escravo na antiguidade, ele não podia usar calçados. O escravo na antiguidade, ele tinha que andar descalços. Ele não tinha sandália, porque sandália era significado e sinônimo de liberdade. Só quem era livre podia andar calçado. Aí Jesus olha para a gente e vê a gente descalço e condenado ao inferno e à morte, e ele nos liberta e nos calça com as suas sandálias. Amém. Eita, Jesus lindo. As sandálias do Evangelho nos foi dada por Jesus, porque de escravos do pecado e da morte e do juízo, Ele nos fez livres. As alpargas de Jesus estão nos pés daqueles que anunciam
e pregam o Evangelho. Essa é a terceira verdade. Aquele servo, ele se tornou servo por amor. Mas uma terceira verdade, e a última, talvez, diz assim que ele passa a pertencer definitivamente ao seu Senhor. Primeiro, ele se torna servo por escolha própria, porque ele poderia estar livre. Segundo, ele se torna servo por amor, porque só quem ama verdadeiramente entrega a sua vida. A palavra vai dizer lá em Coríntios 13, que o amor tudo suporta, o amor tudo aguenta, o amor tudo faz por amor. O amor é algo esplêndido na palavra de Deus, porque o amor não é emoção, ainda que tenha. O amor não é sentimento, ainda que tenha, mas o amor é ação. Eu decido amar ainda aquele que não me ama. E assim que Jesus fez, a Bíblia vai dizer que ele decidiu nos amar, sendo nós ainda pecadores, não porque nós nos merecíamos, mas porque ele tem um grande amor. E é um amor de sacrifício. A palavra vai dizer que ele se torna servo por escolha própria, ele se torna servo novamente por amor, e ele se torna servo definitivamente do seu Senhor. O ato de entrega de amor do servo da orelha furada é feito diante de juízes. Lembram que a gente leu? Que ele é levado a um juiz para o juiz poder concretizar e legalizar aquele ato. A palavra juízes aqui no hebraico é Elohim. Elohim quer dizer Deus ou deuses. Ou seja, nós somos levados diante do altar de Deus para nos tornar livres. Esse é um pacto de aliança definitiva ao Senhor. Era um ato público, era um contrato público e permanente. A orelha daquele servo era furada em uma ombreira da porta, que era tanto um ato doméstico, porque era na casa do próprio Senhor, era um ato social, porque toda a sociedade via, e era um ato jurídico e legal, porque ele era selado pelo juiz ou por uma autoridade. É quando alguém na igreja, a gente fala quem quer receber Jesus como Salvador Senhor, e a pessoa levanta a sua mão, e ele faz aquilo em público, e ele é testificado pelo sacerdote que representa a autoridade ou o juiz de Deus na terra. Tudo está ligado, tudo está interligado. A palavra vai dizer que um hebreu ele podia tornar-se escravo, primeiro, por dívidas, segundo, por crime, e terceiro, por ter sido vendido pelos seus pais. Mas o poder do amor e poder da amizade supera tudo isso aqui. Aqui o amor é o poder que prende aquele homem a uma mulher e aos seus filhos. Ele vai ficar ali porque ele ama a sua família, ele ama a sua esposa, ele ama os seus filhos, e ele abdica a sua liberdade para poder estar junto. Se tem que viver preso, que viva junto à sua família, que viva junto aos seus. A palavra também vai dizer que ali é um grande poder de amizade. O relacionamento, a convivência, o dia a dia, o tratamento que o Senhor dava àquele servo fez com que eles tivessem uma aliança de amizade. E aquela amizade foi tão forte que ele preferia não sair, mas continuar servindo ao seu Senhor. Aqui existe algo muito interessante, porque ele não é mais escravo, mas agora ele é servo. Qual é a diferença entre ser escravo e qual é a diferença entre ser servo? Porque o escravo não tem vontade própria, o servo tem. E mais lindo ainda que Jesus diz: olha, não vos chamamos mais de servo, mas de amigos. O servo ele serve porque ele quer, ele tem disposição de vontade, mas o escravo ele serve porque ele é obrigado. Ser servo e ser escravo é diferente. Jesus nos tirou da escravidão do pecado, da escravidão da lei, e nos libertou, e nós fizemos no servo dele por amor. Amém. Nós não fazemos servo de Jesus por opção própria, não porque ele peça ou porque ele obrigue. A palavra de Deus vai dizer que Jesus vai ensinando, Jesus vai falando, Jesus vai instruindo, e muitos que ouvem a palavra de Jesus acham a palavra dura e difícil. Aquele que quer ter comunhão comigo precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. O povo entende tudo errado. Ele entende aquilo como um ato de canibalismo, e muitos se afastam e vão para longe de Jesus. E Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: vocês querem ir também?
E Pedro, em uma sabedoria divina, eu acho que inspirado pelo Espírito Santo, diz: para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pedro se torna servo aqui por opção e por amor, por obediência ao Pai. Veja bem, aquele escravo, por amor à sua esposa, por amor aos seus filhos, por amor ao seu Senhor, ele permanece ali como servo. Aí a gente vai para Jesus e vê que Jesus, por obediência ao Pai, ele se entregou. Por amor à igreja, que é a sua noiva, ele morreu. E por nós nos tornarmos filhos, ele se entregou ali na cruz do Calvário. Esse escravo da orelha furada é Jesus Cristo de Nazaré, que fez tudo isso por amor a mim e a você. A marca que aquele homem, por amor e por amizade, levaria para sempre, era uma marca em seu próprio corpo. Onde ele chegasse, as pessoas saberiam que ele era um escravo por opção própria, porque estava registrado no seu próprio corpo, estava marcado no seu próprio corpo. Nós não temos essa marca externa em nós, nós temos essa marca interna em nós, porque essa marca se chama o Espírito Santo de Deus. Nós somos marcados e selados pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que as pessoas olhem para você e não vejam a marca da sua orelha furada, não precisa, porque o sangue de Jesus é a marca que nós levamos e carregamos. Amém. O mundo espiritual vê, enxerga, e por isso ele corre, ele bate em retirada, porque ele sabe, esse aí tem Senhor. E nós somos do Senhor Jesus. A marca de Cristo é o Espírito Santo, e o contrato que foi firmado é selado com o sangue de Jesus ali na cruz. Para a gente poder fechar e concluir, lembre-se do altar. O que é que se fazia no altar? Sacrifício. O que é que se apresentava no altar como sacrifício? Algum animal que teria que ter o seu sangue derramado. Aí a gente vai para os umbrais da porta e a gente lembra lá do Egito, na época em que o povo hebreu estava cativo do Egito 400 anos, e Deus determina um ponto final, levanta Moisés e diz: leva e liberta o meu povo. Mas antes disso você tem que sacrificar, e o primeiro sacrifício, olha que interessante, é feito nos umbrais da porta. Pegue uma ovelha para poder celebrar a Páscoa do Senhor. Pegue o sangue da ovelha e faça uma aspersão nos umbrais da porta. No batente da porta, a gente chama de caixão da porta, né? Na nossa linguagem popular é o caixão onde você vai firmar e colocar a porta. Para eles são os umbrais. Ali era um local de sacrifício, era um altar. Olha que interessante, o escravo era levado diante dos umbrais da porta para ter a sua orelha furada no altar. O altar que estava estabelecido em uma casa. Aí a gente vai para Jesus, a Bíblia, e tudo está se remetendo a Jesus. Jesus está sempre, vamos dizer, escondido no mistério da revelação de Deus. E à medida que a gente vai vasculhando, vai descobrindo e vai se surpreendendo com as coisas que Deus tem na sua palavra, porque ela é viva e eficaz. Eu posso estar pregando aqui, vem outro pregador, pega o mesmo texto, vai falar coisas totalmente diferentes, vem um terceiro, vem um quarto, vem um quinto, e a mensagem vai ser sempre diferente, pode até coincidir em alguma coisa, mas ela vai ser sempre diferente, porque Deus tem sempre diferentes coisas para poder compartilhar com a gente. Amém. Lembra que Jesus, ele foi perfurado também na cruz, e a cruz era de madeiro, uma espécie de altar de sacrifício. Lá no altar do sacrifício da cruz, Jesus nos fez livres, e Jesus nos libertou para toda a eternidade. Amém. Jesus é aquele servo, Jesus é aquele escravo que não só perfurou a sua orelha, mas teve todo o seu corpo machucado e ferido, que Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foram as nossas transgressões, foram as nossas iniquidades que recaíram sobre o corpo de Cristo. Foi o peso do nosso pecado que recaiu sobre o corpo de Jesus Cristo. Foi o nosso erro e foi a condenação e foi a pena que a gente sofreu que fez ele ser pregado ali naquele altar
que se chama a cruz. Mas para a honra e a glória de Deus, ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou. Ele está vivo, ele vive e reina eternamente. E eu vou lhe dizer uma coisa mais importante, fique alerta, porque ele está voltando. Muitas das igrejas estão falando o tempo todo, Jesus está voltando, e não é brincadeira, porque os sinais mais do que nunca estão evidentes em todos os lugares. A gente está vivendo tempos difíceis, momentos difíceis. Ainda você não está proibido de falar do Evangelho oficialmente, mas é crime. Entanto, enquanto a gente pode calçar as sandálias que Jesus nos deu, ele não deu para qualquer um. Os soldados romanos puderam pegar até nas suas vestes, dividir as suas roupas, mas as sandálias não. As sandálias do Evangelho da paz só cabem nos pés daqueles que são formosos para poder pregar as boas novas, e que Deus faça dos seus pés formosos para poder ganhar essa olivença inteira para o Senhor antes que Jesus venha. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus eterno, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, te agradecemos pela ministração desta palavra aos nossos corações, que possamos aprender que Jesus Cristo, ele fez o maior sacrifício de todos os tempos, para que nós pudéssemos, por meio desse sacrifício, sermos reconciliados com o Pai. Por isso, ó Deus, diante do Senhor nos humilhamos, nos rendemos de corpo, alma e espírito. Pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos a graça preciosa do sangue de Cristo sobre as nossas cabeças, a nossa casa e a nossa família. Ó Deus, se há alguém na nossa casa, da nossa parentela, que ainda está longe e afastado dos pés do Senhor, nós clamamos a Ti, puxe-o de volta para a Tua presença. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, estenda a sua mão cá para frente. Isso. Que o amor de Deus seja derramado sobre nossas vidas e corações. Que a graça preciosa do Senhor Jesus nos cerque por todos os lados. E que a doce consolação do Espírito Santo seja a nossa esperança e convicção de que um dia sentaremos à mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na glória, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Não saia sem antes cumprimentar a pessoa que está do seu lado e desejar uma semana abençoada.